A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus, para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da Graça. Antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus que vai falar ao seu coração. Nenhuma condenação. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Jesus Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. A maior tragédia que o diabo tem para atrapalhar a vida do crente é gerar acusação. O seu alvo é trazer acusação na vida do crente e ainda assim não ser detectado. Na verdade, muitos crentes confundem a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. A ação do diabo é sempre muito sutil, mas hoje eu quero te mostrar a diferença entre a ação do Espírito Santo e assim desmascarar toda a obra do maligno. Isso para você possa ter uma fé inteligente, para que você possa cada dia mais aprender a viver cristão. O sentimento de acusação e condenação. Em Romanos, capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo é a porta de entrada para a vida no Espírito. Agora, não há mais separação entre Deus e nós. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. O sentimento de acusação e condenação. No capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando sobre a necessidade de sermos libertos da lei. Deus não deu a lei para que o homem fizesse o bem por meio dela. A lei não foi dada para poder justificar o homem. Deus deu a lei para que pela lei viesse conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. E aconteceu que quando você tem conhecimento do pecado, gerou o quê? Condenação. Em Romanos capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O Novo Testamento sempre fala da lei, está falando da condenação. A lei mostra o pecado. Conhecer o pecado gera condenação. Pela lei vem o conhecimento do pecado, que por sua vez gera condenação. Por isso a importância de sermos libertos da lei. Exemplo, um casal de pastor que vive estressado, brigando, depois, na hora de ministrar a palavra, não tem condições de ministrar, por quê? Porque vive acusado. Você sabe, porque o homem pecou, Deus o expulsou do jardim. Agora ele vai trabalhar com o cansaço, e isso é estresse. Mas antes disso, quando ele pecou, ele disse ao Senhor: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nus? Isso mostra que Adão não percebeu que estava nu sozinho, mas o diabo estava condenando a nudez de Adão. Com base em quê? Com base na lei. O problema do homem, então, não é o estresse. Sabe, o Adão já era a imagem e semelhança de Deus, mas ele caiu no engano de ter que fazer algo para ser como Deus. Esse foi o caminho da queda. Você já é filho de Deus, você já é aceito. O diabo fica tentando te convencer de que você precisa fazer algo para ser aceito por Deus. Tudo começa com uma condenação. Uma vez que há condenação, vem a culpa, vem a vergonha.
Uma vez que vem a culpa, surgirá o medo, e o medo vai gerar o estresse. E o estresse, por sua vez, vai gerar todo tipo de doença, depressão. Exemplo de multa de trânsito e a pregação. Se eu prego ou não prego? Quando eu tomo uma multa no trânsito, eu fico acusado. E será que eu posso pregar ou não? Eu estou sendo acusado da mesma maneira. Muitos pensam que o problema é o pecado. O pecado realmente é um problema, mas há algo mais profundo que o pecado. A lei. Paulo diz enfaticamente que a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. A força do pecado é a condenação. Sempre que você lê sobre a lei no Novo Testamento, você deve pensar em condenação. A lei traz o conhecimento do pecado e com o conhecimento a condenação. Ser liberto da lei é ser livre de toda condenação. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo chama a lei do ministério de lei da condenação, em oposição ao evangelho que é chamado ministério da justiça. O ministério da condenação sempre produz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O sentimento de acusação e condenação. Em João 8, o Senhor disse que a mulher pega em adultério, nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ele diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. João capítulo 8, do verso 10 e 11. A mulher poderia cumprir a ordem de não pecar mais, porque tinha recebido o dom de não condenação. Quem sente debaixo de condenação está condenado a repetir sempre o pecado. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo da condenação. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Princípio jurídico de não ser condenado mais de uma vez pelo mesmo crime. Jesus já foi condenado. Sabe, filho, tem pessoas que já fumaram 250 anos, mas já foram perdoados. Você foi perdoado por causa da justiça de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 1, não está baseado na misericórdia de Deus, mas está baseado na sua justiça. Se o pecador já foi condenado, então ele é justo em nos declarar inocente. O diabo não tem nenhum direito em nos condenar. Como podemos perceber que estamos debaixo de condenação? Primeira coisa, o sentimento de acusação e condenação é uma sensação constante de incapacidade. Uma vez que alguém aceita as acusações de Satanás, durante o tempo todo ele se sentirá que está errado. Quando vai orar, quando vai liderar, ele vive consumido pelo sentimento de incapacidade. Não existe nenhum momento em que ele não se lembre da sua indignidade. Uma sensação constante de incapacidade. Você deve rejeitar as acusações infundadas e também aquelas que possuem uma causa. Se você errou, você precisa apenas do sangue de Jesus e não da condenação. O sentimento de acusação e condenação, sempre procurando o culpado. Quem se sente debaixo de condenação tenta diminuir a sensação procurando culpados. Isso é apenas um culpado querendo ficar em paz. Isso acontece em muitos casamentos. Ele busca a absolvição, condenando a todos. O sentimento de acusação e condenação, ele vive se escondendo de Deus. O lugar onde você senta no culto, quando está vazio, fala muito a seu respeito.
não quer se envolver nas coisas da igreja. O sentimento de complacência, passividade. Uma outra forma de aceitar a acusação é a atitude passiva de aceitar a condenação porque julgamos que a merecemos. Eu pequei, agora eu estou pagando pelo que eu fiz. O sentimento de complacência e passividade. Muitos pensam que o sofrimento de Jó durou a vida inteira, mas isso não é verdade. Os mestres na palavra dizem que não foram mais que 9 meses. Em Jó 3:25, aquilo que me temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O sentimento de complacência e passividade. Muitos vivem com medo de sentir medo, porque pensam que vai acontecer na vida deles. Mas a verdade é que o medo, como já mencionamos, possui uma raiz mais profunda, a condenação. No capítulo anterior, no capítulo 1, nós vemos Jó oferecendo sacrifícios. Mas por que ele estava oferecendo? Ele temia que talvez tivesse pecado. Jó capítulo 1, verso 5. Decorridos turnos de dias de banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó vivia debaixo de acusação e medo. Podemos dizer que esse era o sentimento de condenação. E a acusação produzia medo, que por sua vez gerou todo tipo de doença em Jó. Tudo isso, evidentemente, veio do maligno. Autopunição. Quem erra fica com sentimento de dívida. Por exemplo, irmãos do carnaval que doavam cestas básicas. A autopunição, na verdade, é a justiça própria. Exemplo de Judas Cariote, Lutero. Sentimento de inferioridade. Humildade não é ficar o tempo todo olhando para si mesmo e se desqualificando. Humildade é contemplar o Senhor e se apegar à sua palavra. Não creia nas acusações do que você crê, no sangue. Quando pecamos, desonramos a Deus, mas quando aceitamos a acusação, desonramos muito mais. É vergonhoso pecar, mas não crer no sangue é mais vergonhoso ainda. O testemunho do Espírito Santo. Muitos irmãos pensam que o Espírito Santo apenas como uma forma de adquirir poder para expulsar demônios, curar enfermos. O Espírito Santo é o selo. No entanto, a Bíblia mostra que Jesus enviou o Espírito Santo para realizar 3 atitudes. A primeira delas, o testemunho do Espírito Santo, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 16, do verso 7 ao 11. Mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu vos for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O testemunho do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado. Veja que é pecado no singular. Isso está falando da natureza pecaminosa. Isso é para quando ainda não somos salvos. Então ele nos convence. Não está dizendo que sempre que pecamos, ele fica nos mostrando o pecado o tempo todo. Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém consegue viver com alguém que o tempo todo está criticando. Você só se casou porque o seu cônjuge não é assim. Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer da justiça, porque eu vou para o Pai. Sempre que os discípulos pecavam, a atitude de Jesus não foi de condenação, mas de amor, de aceitação. O Espírito Santo foi enviado então para convencer os discípulos da justiça de Cristo, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem está julgado é o diabo, não nós. O testemunho do Espírito Santo
para testificar que nós somos filhos. Em Romanos 8, verso 15 e 16, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O testemunho é para testificar que nós somos filhos. A palavra adoção aqui seria melhor traduzida como filiação, pois recebemos o poder de ser feitos filhos de Deus. Em João capítulo 12, 1, verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, para testificar que somos filhos. Aquela criança talvez ainda se sentirá inferior, mas nós fomos adotados, apenas nós fomos feitos filhos de Deus. O inimigo está constantemente tentando impedir o testificar de que somos filhos, porque filhos reinam, servos não reinam, mas filhos sim. Ele quer nos manter debaixo de um espírito de escravidão, para vivermos atemorizados, para testemunhar que somos perdoados. Em Hebreus capítulo 10, verso 15 ao 17, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após dito, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também que de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Para testemunhar que somos perdoados, o Espírito Santo nos dá testemunho de que fomos completamente perdoados. Há algumas pessoas que ficam procurando sentir que os seus pecados foram perdoados, mas isso é um grande erro. O Espírito Santo testemunha que os nossos pecados foram perdoados. O testemunho do Espírito Santo. Pastor, como é que eu venço o acusador? Apocalipse capítulo 12, do verso 10 ao 11. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O testemunho do Espírito Santo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Você é livre de toda condenação. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Por isso eu quero orar por você. Também quero orar pela libertação dos vícios na vida da Rosimeire, do João Marques, do Abidel Ramon, do Rogério, do Valdivino. Quero orar pela conversão da Aldenora Cavalcante, do seu Juarez Marçal, do Ronan Júnior, do Idelvando e do Mateus, que está desviado dos caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que traz alívio ao nosso coração. Nós somos livres da condenação, porque o Senhor já nos perdoou. Nós somos livres para testemunhar que somos perdoados. Nós somos filhos amados do Senhor, justificados. Por isso oramos, Pai, por cada uma dessas pessoas, para que elas sejam livres das garras do inimigo, livres dos vícios, da pornografia, livres, ó Deus, de toda obra maligna de Satanás. Nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inferno. Por isso nós declaramos que eles são livres, porque eles são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.